Olá, olá comandantes, sejam muito bem-vindos a mais um voo aqui com a Travel Airlines. Já sabem, deixem aí o vosso like, porque nós hoje estamos aqui para ver então qual é que foi o update do Japão. Estamos na versão 1.9.3 e vamos descolar aqui do aeroporto de Haneda, também conhecido como o Aeroporto Internacional de Tóquio, que é o que fica mais perto do centro da cidade. Não é? Falando em cidade, isto é uma cidade enorme. E então este update traz edifícios como aqueles que são na América, não é? Como Nova York, como São Francisco, em que eles sacam mesmo o Street View e vamos ter edifícios muito mais próximo da realidade. Não são só aqueles edifícios que eles veem a partir do satélite e depois tentam adivinhar o que é que lá está, como é para Portugal e muitos países. Portanto, vamos ver como é que ficou. Sei que há aqui também alguns pontos de interesse, principalmente em Tóquio, que foram feitos de propósito. Nós vamos vê-los também. Vou só desligar aqui as comunicações para a gente não se distrair. Isto é o neve. Exatamente. Agora não sei se desliguei ou não. Mas é isso, malta. Estamos aqui então. Nós hoje vamos ver Tóquio e depois vamos até ao Monte Fuji, ao Fujisan, que fica relativamente perto, são para aí 19 minutos de avião. Portanto eu vou fazer um corte, nós não vamos ver tudo. Se vocês quiserem ir até ao Monte Fuji, a partir de Tóquio, porque há lá aeroportos mais próximos, é aqui, estão a ver? Portanto, vocês podem sair de Tóquio e ir aqui pela costa e depois quando chegarem a esta península, isto está de ser uma coisa gigante que se vê bem. Ok, deixem-me ir então aqui mais para o centro da cidade. Tóquio, que era isto aqui era uma vila pescatória minúscula. E depois o shogunato Tokugawa fez de Tóquio, que na altura se chamava Edo, eles fizeram o seu centro. Então aí por volta do ano 1600, Tóquio começou a crescer bastante. Cresceu bastante, tornou-se uma das cidades maiores do Japão e também uma das maiores do mundo naquela altura. E depois o shogunato de Tokugawa acabou e a capital do Japão naquela altura continuava a ser Kyoto. Então eles mudaram a capital para Edo e rebatizaram a cidade como Tóquio, que é o que nós conhecemos hoje, que quer dizer a capital do leste. É verdade. Então, aqui assim para trás, nós temos o aeroporto, depois temos Kawasaki e depois temos Yokohama. São grandes zonas industriais que há aqui no sul de Tóquio. Vejam só esta linha de comboio, não é? Isto é uma estação. Isto são linhas. Se quiserem, contem. E aqui é só a parte industrial, por acaso está muito porreiro, o porto. O porto ficou muito fixe. Aqui é a Baía, isto é a Baía de Tóquio. E depois do outro lado, esta península aqui chama-se Chiba. E muita gente vive aqui e trabalha em Tóquio porque aqui é mais barato. Aqui no centro só a cidade de Tóquio são 13 milhões de pessoas numa cidade. 13 milhões, mais do que o meu país todo. E a zona metropolitana toda são 37 milhões. Pelo que eu vi, é a maior zona metropolitana do mundo e o maior PIB de uma zona metropolitana do mundo também. Olha que giro. Até ficou ali a pintura. E parece que temos mais linhas de comboio. E vemos aqui o nosso primeiro ponto de interesse. Então esta Torre Eiffel branca e vermelha é a Tokyo Tower. É a Torre Tóquio, que era das torres mais altas de Tóquio, até eles fazerem uma nova chamada a Sky Tree. E eu já estou a ver ali ao fundo, portanto a gente já vai ver a Sky Tree também. Não é? Aqui é a Tokyo Tower. Está muito bom, portanto todos estes edifícios são como estão na realidade. Um espetáculo. Antes de irmos para ali, aqui à esquerda temos o Palácio do Imperador. É verdade. Estão a ver o espaço que ocupa no centro de Tóquio, não é?
É uma brutalidade. Este aqui é o Palácio do Imperador. Eles de vez em quando passam aqui de carro, vão ali para casa, depois estão aqui as pessoas a dizer banzai, banzai. E o Imperador e a família real vivem aqui. Isto é gigante, vocês estão a ver aqui os prédios à volta, não é? Dava para fazer uma Lisboa só na parte onde vive o Imperador. É completamente brutal, é tudo à grande em Tóquio. Bem, vamos seguir então para a Skytree. Depois a norte de Tóquio fica Saitama, também assim uma grande zona metropolitana, muita gente também vive lá. E depois vai para Tóquio trabalhar, lá naqueles comboios todos apertados. Aqui está. Aqui é então a Skytree. Não sei se será o sítio mais alto de Tóquio, provavelmente será. Vocês podem subir até, acho que é aqui, sem pagar bilhete, depois para ir ao topo pagam bilhete. Eu já estive aqui, é engraçado, tem uma vista linda. Eu acho que é aqui, Skytree, sim. Está a aparecer. Que é o edifício correto. Aqui embaixo acho que tem um centro comercial. E depois do outro lado do rio, eu vou-vos mostrar, há um edifício que tem uma batata doce no telhado, uma batata doce gigante, que nem parece uma batata doce, aquilo parece outra coisa. Mas eu vou-vos mostrar, vamos ter que ir lá baixinho. Aquilo é uma batata doce de ouro, dourada. O edifício é preto. Só que o edifício não é muito grande, nós temos que ir aqui mesmo baixinho. Junto ao rio do lado esquerdo. Devemos ver isso. Não, mas está muito realista aqui o tipo de prédios conforme há no Japão. Está muito giro. Eu estou a ir depressa para caraças. Está aqui. Pausa aí. É isto aqui. Deixa-me andar mais um bocadinho. Pois é, isto não sei o que é que vos parece, mas é uma batata. Em cima do edifício. O edifício, pronto, não tem esta forma, não é? Isto é um edifício normal. Quadrado. Com a batata doce em cima. Até as publicidades dá para ver aqui. Está muito fixe. Isto parece uma publicidade da whisky. Olha, isto é Asahi Dry, que é uma cerveja japonesa muito boa. Nice. Vamos continuar. Pausa aí que eu vi ali outra publicidade. Não dá bem para ler. Bem, vamos lá estabilizar aqui o avião, estamos quase a entrar em perda.
Assim, em termos de FPS, nota-se que é uma cidade grande, não é? Mas como estão a ver, conseguimos voar aqui até relativamente bem, que era uma coisa que antes do último update não podíamos fazer. Pois há uma coisa muito engraçada, eu não sei se passa em Tóquio ou não, mas em várias cidades tem isto. Há muitos prédios que têm um templo no último andar, tipo aqui no terraço, e dá para ver aqueles pórticozinhos que eles levam, vermelhos. Muitas empresas eles vão lá rezar. Então não sei se eles têm esse costume em Tóquio ou não, nem sei se dá para ver daqui, mas era engraçado nós vermos também uma coisa dessas. Pois agora com estes arranha-céus todos já é um bocado mais difícil aqui com os frames. Se calhar vou ter que pausar um bocadinho, deixar carregar. Certo, parece que já está melhor. Então, aquela praça, aquele cruzamento que toda a gente vê nos filmes, na verdade no Japão não é nada conhecido. Se vocês perguntarem a um japonês onde é que isso fica, eles muito provavelmente não vos vão poder dizer. Eu quando estive em Tóquio pela primeira vez também pedi a um amigo meu para me levar lá. E ele disse, cruzamento, está bem. E depois levou-me a outro cruzamento. E eu disse, não é este. E ele, então, mas este cruzamento não serve. É porque eles não têm a noção que aquele cruzamento é super famoso fora de Tóquio. Porque aquilo apareceu lá em vários filmes americanos, não é? E aquilo fica em Shibuya. Portanto, nós vamos lá ver se eu dou com aquilo. Portanto, nós temos que ir aqui mais ou menos para o lado, ali é o Palácio Presidencial, depois nós temos que virar à esquerda e há dois parques. Depois no segundo parque, um bocadinho a sul, nós temos esse tal famoso cruzamento em Shibuya, que só é famoso para quem não é japonês, que se chama Hachiko Square. Tem lá uma porta do metro. Portanto, Shibuya fica aqui, um bocado a sul. Nós depois devemos ter que usar o drone para ir lá em baixo. Bem, é outra coisa completamente diferente ter estas cidades 3D. Olha, aqui os estádios ficaram muito melhores do que os estádios portugueses. Por falar nisso, estou a planear um vídeo, já comecei a gravar, dos estádios japoneses de um pack novo que saiu. Portanto, assim que conseguir gravar aquilo tudo, é que são muitos estádios, eu vou postar. Pronto, é para aí aqui, mais ou menos aqui, aquele tal cruzamento. Nós depois vamos lá com o drone. Eu acho que é para aqui assim. Acho que é aqui. Então pausa aí, vamos sacar daqui do drone showcase, vamos tirar o follow me. Então isto é ASD para mexer, RF para subir e baixar, e depois o teclado numérico para rodar. Vamos pôr isto um bocadinho mais rápido. É aqui. Isto, normalmente, pronto, isto não fica lá muito bonito visto aqui. Normalmente o pessoal tira fotos deste lado, porque deste lado há um Starbucks, se não me engano, e vocês podem ir para lá sem pagar nada. E cá está. É isto aqui. Claro que não ficou grande coisa com estes gráficos, mas é isto que nós vemos sempre nos filmes e o pessoal aqui a atravessar. Eu posso tentar mudar os gráficos para mais qualidade, só naquela curiosidade de ver se ficou melhor ou não. Vamos pôr aqui o level of detail mais alto, os buildings no ultra,
Ultra textura também. Ok. Vamos ver se fica melhor assim. Isto vai carregar agora ou não? Se calhar é só isto. Bem, isto é um simulador de voo, não é? Também não podemos querer tudo. Epá, mas dá bem para ver que é a tal praça, não é? Deixa ver se nós formos aqui um bocadinho mais para cima, talvez. Aqui dá para ver, dá para sentir que estamos em Tóquio, não é? Aproveitar já a tirar aqui uma foto. Bem, vamos voltar ao avião, mas primeiro eu tenho que mexer aqui nas opções. Senão já não vai a lado nenhum. Certo, malta, eu vou seguir para o Monte Fuji, que fica então mais ou menos aqui, portanto eu vou cortar esta parte e vejo-vos lá. Pois é, malta, já estamos aqui com o Monte Fuji à vista, está aqui mesmo à nossa frente. Já estamos na região montanhosa, já deixámos Tóquio para trás. Não é, Tóquio fica aqui, já mal se vê lá ao longe. Aqui já é mais ou menos só montanhas até chegarmos ao Monte Fuji, que já estamos bastante perto. Dá bem para ver aqui no GPS com o relevo, não é? O Monte Fuji fica aqui. Eu acho que há aqui um aeroporto mais próximo, para aí aqui assim. Portanto, se vocês quiserem ir lá diretamente, não precisam de descolar aqui de Tóquio. Então, uma curiosidade engraçada. A palavra montanha em japonês é Yama, e vocês veem isso muito em várias coisas japonesas, que tem Yama no nome. O Monte Fuji, ao contrário das outras montanhas, não é Fujiyama, mas é Fuji-san. E aqui San não tem a ver, eu no início até pensava que San era o Sr. Fuji, que eles chamavam o Sr. Fuji ao monte. Mas não, em japonês há duas maneiras de pronunciar as palavras. Muitas palavras têm duas maneiras de pronunciar o mesmo caractere. Uma é a palavra japonesa e a outra foi importada da China, porque há muitos anos atrás, 2000 e tal anos atrás, os japoneses não tinham escrita própria e então foi um japonês à China a aprender a escrever os caracteres, não é? Daí os caracteres chineses serem tão parecidos com os japoneses, principalmente quando estamos a falar de tradicional, se bem que depois os japoneses simplificaram os caracteres, a China simplificou outros caracteres diferentes, mas isso, eu também não quero entrar por aí, mas isto tudo para dizer o quê? Que depois em japonês vocês muitas vezes podem pronunciar o mesmo caractere da maneira japonesa ou de uma maneira que veio mais importada da China, não é? Então montanha em japonês é Yama e em chinês é Shan. E depois em japonês a maneira de falar pode ser Yama ou San, daí ser Fuji-san, o mesmo caractere para montanha, se é que me fiz entender. Eles normalmente usam a maneira chinesa quando são coisas mais cerimoniosas e talvez pelo Monte Fuji ser o maior do Japão, eles chamam Fuji-san e as outras montanhas chamam Maruyama e coisas assim, dependendo da montanha, não é? Então é isso, só em dizer Fuji-san não é Sr. Fuji, é a montanha Fuji. Estamos aqui já pertíssimo. Pá, isto é lindo, realmente este simulador está excelente, uma pessoa sente mesmo que está no país, não é? Mas sim, isto é gigantesco. Eu deixo-vos aí então uma pergunta para vocês porem nos comentários, que é qual é a cidade que querem ver a seguir. É deixar aí nos comentários, eu depois vou à mais votada. Não precisa de ser no Japão, ok? Podem escolher outro país qualquer. Se quiserem ver outras cidades, eu já tenho bastantes feitas na lista de reprodução, que vai estar aí um link nos comentários. Vocês é só ir aos comentários e ver o link, carregam lá e tem os vídeos todos de Flight Simulator. E já são dezenas de cidades diferentes e de voos diferentes que nós fizemos lá. Portanto, é irem ver aí o que vocês querem. Não se esqueçam também de subscrever e se quiserem apoiar mais o canal, é muito importante e eu agradeço-vos imenso. É só clicarem no botão aderir, vocês juntam-se ao posto de comando, têm vantagens exclusivas de acordo com o vosso posto. Portanto, é fácil e estão a ajudar, não é?
E aqui está, não é? Eu vou-vos deixar a apreciar o Monte Fuji, então vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem.